Boa noite a todos. Com muito prazer que abra essa sessão de hoje da reunião temática do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Hanseníase, um núcleo localizado, sediado na Universidade Federal de Minas Gerais, mas que tem participação não só de pesquisadores de Minas Gerais, mas como também fora do Estado. Hoje estamos reunidos para discutir a incorporação dos testes rápidos para o diagnóstico em Hanseníase e monitoramento de contatos. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou passar a palavra para Daniele Lages. Daniele Lages é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do UFMG e coordenadora interina também do Programa de Controle da Hanseníase do Estado de Minas Gerais. Daniele, com você, a condução. Fico aqui no seu suporte, aqui, aceitando as pessoas, fazendo a gestão aqui do chat aqui. Se precisar, me fala, tá bem? Você tem a palavra. Obrigada, Chico. Boa noite, pessoal. É com muito prazer aqui que eu faço, a moderação da reunião de hoje, com um tema tão importante, trazendo algo tão atual, para a hanseníase, e é um grande passo, que a gente está dando aí no enfrentamento da hanseníase no Estado. Hoje nós vamos contar com 3 pessoas que são especialistas nessa temática, e vão contribuir aí para fazer uma noite mais rica. A primeira delas é o Dr. Marcelo Grossi Araújo. Ele vai apresentar um pouco, então, sobre os testes rápidos para hanseníase no âmbito da inovação e da inovação tecnológica, nas ações de controle. O Dr. Marcelo, ele é médico dermatologista, ele é mestre e doutor em ciências aplicadas à saúde do adulto pela UFMG. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina dessa mesma universidade e professor no curso de pós-graduação também na Faculdade de Medicina. Atualmente, ele é associado efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tendo ocupado cargos diretivos da Regional Minas Gerais e representação no Conselho Deliberativo da Regional e Nacional. Além do Dr. Marcelo, nós vamos contar também com a doutora Catiúcia, que vai tratar um pouco aí da incorporação dos testes rápidos para hanseníase na rede municipal de saúde. A doutora Catiúcia, ela é médica especialista em saúde da família pelo FMG e mestre em ciências biológicas pela Universidade do Vale do Rio Doce. Ela atua na Prefeitura Municipal de Valadares e é sanitarista da Gerência de Epidemiologia. Ela também é preceptora no internato em saúde coletiva da UFJF e membro do Comitê Estadual de Enfrentamento da Hanseníase no Estado de Minas Gerais. Também contaremos com a participação de Karine Suene Mendes Almeida, que é enfermeira, especialista em saúde coletiva pela FUNORTE, mestre em ciências pela Unifesp e o doutorado em andamento pela UNB. Atualmente, ela atua no SAI ampliado de Montes Claros e é preceptora da Residência Multiprofissional de Saúde da Família Unimontes e também preceptora no estágio curricular supervisionado de enfermagem na área de doenças infecciosas. Então, nós vamos iniciar, nossa mesa de hoje com a fala do Dr. Marcelo, que ele vai trazer para a gente aí a temática dos testes rápidos com a visão, da inovação tecnológica nessas ações de controle. Doutor Marcelo, você está por aí? Ativar o som, por favor. Está sem o som. Seu microfone está fechado, doutor Marcelo. Acho que ele pode estar com alguns problemas tecnológicos aí que essas reuniões online elas propiciam para a gente, né? Ele já tinha feito o teste antes, tinha funcionado, Talvez ele esteja entrando aí de novo, será? Marcelo? Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas querendo entrar. Deixa eu alterar aqui a minha lousa aqui. Ele mandou no chat aqui, ele está pedindo só um minuto. Problemas no microfone acontecem, doutor Marcelo.
a gente tem, né, esse benefício da tecnologia de se reunir em qualquer lugar, mas a gente sempre tem também esses probleminhas tecnológicos aí que nos cercam. Nós estamos aqui, Daniele, com várias pessoas tentando entrar, eu não estou conseguindo permitir aqui, não está nem me mostrando quem são as pessoas, eu não sei se você consegue gerenciar daí. Eu acho que eu posso conseguir se você me transferir. Como é que eu... Deixa eu ver se eu consigo transferir aqui. Consegui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, doutor Marcelo. Desculpa, teve um problema aqui no microfone. Aqui você vê. Foi mau contato, pode falar dele. Acho que foi um mau contato aqui, não foi problema na rede, não. Espero que não se repita. Pede para te avisar. Eu queria que vocês me avisassem, né, se houver alguma falha, por favor. Inicialmente, então, boa noite a todos. Obrigado, Daniele, pelas palavras aí de apresentação. Eu agradeço aí em nome, através do professor Francisco Lana, o convite para participar dessa reunião. Como a Daniele falou, uma reunião de extrema importância no momento atual do controle da hanseníase, né? A gente tem, finalmente, boas notícias, boas perspectivas para o controle. Então, eu gostaria de iniciar a minha apresentação. Eu posso compartilhar? Claro, pode ficar à vontade. Está visível para vocês? Ainda não. Aqui. Pessoal, enquanto o doutor Marcelo tenta compartilhar a apresentação dele com a gente, eu só queria lembrar a todos que nós teremos, né, o certificado de participação e o link com a lista de presentes, ele vai ser enviado mais à frente ao longo da nossa reunião. E aí, para receber o certificado, tem que ter assinado a lista de presença, tá joia? Agora apareceu, doutor Marcelo, sua tela. Só um minutinho. Tudo bem. Nós estamos vendo sua tela toda, tá? Você está compartilhando a tela toda. Aí, agora sim. E a minha imagem? Não, assim vai. Tá ok aí para vocês? O compartilhamento está acontecendo? Tá Tá. sim. Agora saiu.
Esse estava certinho, Marcelo. Aí. Ok, obrigado. Fecha só a tela do Google Chrome. Aí, pronto, perfeito. Está perfeito. Eu gostaria de informar, então, que eu não tenho nenhum conflito de interesse para falar sobre o tema, né? A Daniela já apresentou, a gente vai falar um pouquinho, introduzir rapidamente sobre os testes rápidos para hanseníase, nessa perspectiva de inovação tecnológica nas ações de controle. Eu acho importante que a gente contextualize esse momento, né, da chegada dos testes. Então, segundo os dados do boletim epidemiológico da OMS, Brasil, Índia e Indonésia detinham, em 2021, 74,5% dos casos reportados. O Brasil, como todos sabem, é o segundo país em número absoluto de casos e detém 92% dos casos das Américas, e aqui no Brasil, nesse ano, houve 4,1% dos diagnósticos novos em menores de 15 anos, e mais de 1.700 casos diagnosticados já com grau de incapacidade física 2. A gente também sabe o grande impacto da pandemia de Covid-19 nas ações de controle da hanseníase. Estudos mostram que houve uma redução de aproximadamente 40% dos casos novos em 2020, houve uma redução das notificações em menores de 15 anos e um aumento das formas multibacilares. Isso é importante para que a gente possa ter uma dimensão do trabalho que nos aguarda, né, para resgatar e para implementar ações que possam se aproximar da meta proposta dentro da Estratégia Nacional para o Enfrentamento da Hanseníase no período de 2023 a 2030. Então, os 3 pontos mais importantes seriam uma redução na taxa de menores de 15 anos em 55%, considerando que em 2019, e esse é o ponto de referência, essa taxa era de 3,44 casos para cada 100 mil habitantes. Uma redução de 30% no número absoluto de casos novos com grau 2 de incapacidade física, que em 2019 fizeram um total de 2.351. E coibir práticas discriminatórias registradas na ouvidoria do SUS, dando providência em 100% delas. Então, esses seriam os 3 pilares fundamentais nessa estratégia traçada aí para todos nós que estamos envolvidos no controle da doença em diferentes níveis de atuação. Os testes rápidos para hanseníase, então, que estão teoricamente disponibilizados, né, o nosso serviço ainda não recebeu nenhum deles, mas esperamos recebê-los em breve, seria o teste rápido, que aqui eu chamo para o apoio à avaliação de contatos de hanseníase, que é o BioClean Fast ML Flow, a reação em cadeia de polimerase qualitativa para apoio ao diagnóstico da hanseníase, e o teste de biologia molecular para detecção da resistência bacteriana na hanseníase. A PCR é o NAT-hanseníase, e o teste de biologia molecular é esse Genotype Leprae. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, detalhando um pouco mais o teste rápido, que é um teste sorológico, com o qual a gente já tem uma vivência, né, em várias regiões do Brasil, e aqui em Minas Gerais também a gente já tem essa experiência. Então, esse teste chamado BioClean, ele é um teste monocromatográfico, um teste rápido, para detecção qualitativa do anticorpo IgM anti-Mycobacterium leprae. Esse é um antígeno, ele é baseado, em um antígeno específico, que é o glicolipídio fenólico 1.
que é o PGL-1. Então, os estudos com esse tipo de tecnologia, eles remontam ao início dos anos 2000 e foram trazidos até nós pela doutora Samira. Vários estudos foram feitos aqui, os que estão há mais tempo na militância da hanseníase se lembram dos trabalhos que foram desenvolvidos aí pela doutora Aparecida Grossi, que utilizou o teste para classificação da hanseníase, a doutora Sandra Lyon, que utilizou o teste para efeito de comparação e validação com índice baciloscópico, e a doutora Ana Regina, que está aqui com a gente, que avaliou o teste exatamente na questão prognóstica quanto ao adoecimento de contatos. O BioClean, então, é um teste que foi desenvolvido na Universidade Federal de Goiás, então tem uma parceria com uma outra entidade para comercialização. Esse teste, então, ele consiste nessa lâmina, né, onde você tem um receptáculo para a amostra. Essa amostra consiste no sangue, pode ser usado soro também, mas o que está padronizado para nós usarmos é o sangue. Aqui também se coloca a solução tampão, e aqui existe um visor. Nesse visor é que vai ser feita a leitura. Existe uma faixa de controle, que sempre vai reagir, e a faixa para a leitura do teste. O aparecimento dessa faixa significa positividade do teste. Então, esse daqui é um slide gentilmente cedido pela doutora Ana Regina. E o que é importante é que esse teste ele foi aprovado no âmbito do SUS para uso exclusivo na investigação de contatos de casos confirmados de hanseníase. Então, nós estamos autorizados a utilizá-lo para essa finalidade. Nós sabemos que o teste pode ser útil em outras situações, mas nesse primeiro momento, ele vai se prestar, ele vai ser um teste de apoio à avaliação de contatos. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais a partir daqueles fluxogramas do PCDT. Então, dentro desse fluxograma, a partir da avaliação clínica do contato, né, o exame dermatoneurológico, o profissional vai avaliar se o contato tem elementos clínicos e ou laboratoriais para você confirmar a hanseníase. Se é um contato com hanseníase, ele se tornou um paciente, vai ser notificado e tratado conforme a classificação do caso. Se nessa avaliação clínica não se identificou sinais e sintomas de hanseníase, então esse contato vai receber o BCG, seja a primeira dose ou a segunda dose, de acordo com a avaliação do paciente, do caso, né, desse indivíduo, e vai ser submetido ao teste rápido, ao MLflow. Esse teste rápido, sendo não reagente, esse contato, esse indivíduo, vai ser liberado com as devidas orientações sobre sintomatologia da hanseníase. Vai ser orientado, evidentemente, a retornar ao serviço se houver o aparecimento de qualquer sintoma que possa remeter a um possível diagnóstico de hanseníase. Então, aqui seria um exame não reagente. Se, por outro lado, esse contato fez um teste reagente, então, esse contato, ele vai ser seguido anualmente. Por quê? Ele tem um risco maior para adoecer. Então, ele não pode ser liberado. Mas isso não significa que ele esteja doente nesse momento. Ele tem um risco maior, então ele vai ser acompanhado anualmente durante 5 anos. Existe ainda
uma situação na qual a avaliação clínica do contato é inconclusiva. Então, é aquele indivíduo que tem manchas e o teste de sensibilidade nessas manchas ficou duvidoso, ou talvez tenha alguma alteração de nervo, enfim, ficou inconclusivo. Ele vai ser submetido também ao teste rápido, e se esse teste rápido for não... Vamos falar aqui em cima primeiro, melhor. Se ele for reagente, então será feita a baciloscopia, como de rotina. Se ela for positiva, ele vai receber tratamento. Se essa baciloscopia for negativa, esse contato que teve o exame inconclusivo, ele vai ser encaminhado para referência. Da mesma forma, se esse contato que fez o teste rápido e tem o exame clínico inconclusivo, teve um teste rápido não reagente, ele também será encaminhado para referência. Então, vocês vejam que nessa situação de uma clínica inconclusiva, a única situação que vai ser resolvida lá na ponta é aquele contato que teve um teste rápido reagente e teve uma baciloscopia positiva, ok? Então, esse não precisaria de ser encaminhado para referência. Na referência, esse indivíduo vai ser reavaliado, ele vai ter, certamente, a indicação de biópsia de pele ou de nervo, e aí sim, com esse material colhido, esse material vai ser encaminhado para a realização da técnica de PCR, preferencialmente nos laboratórios centrais dos estados. Então, este aqui é o teste chamado NAT-HANS. Ele utiliza uma técnica de biologia molecular, então é uma reação de cadeia em polimerase em tempo real e qualitativa, por isso que é PCR, que foi desenvolvido pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Ele, então, está indicado, como a gente acabou de ver, em contato com alterações inconclusivas. Ele se prestará no auxílio e ou na confirmação do diagnóstico de hanseníase. A expectativa é que ele aumente a sensibilidade no diagnóstico. Então, muitos indivíduos que hoje a gente, às vezes, opta por acompanhar esse indivíduo, e esse acompanhamento, eventualmente, pode retardar um diagnóstico, a partir do momento que você realiza a PCR, você pode ter a confirmação do diagnóstico muito mais precocemente. Então, essa seria a nossa expectativa. Como a gente mencionou, o material que se presta para esse exame é a biópsia da pele ou do nervo periférico. E, num primeiro momento, no PCDT, ele está previsto para ser realizado nos laboratórios centrais dos estados. Isso não significa que alguns centros de referência que tenham estruturas para realização de exames que usam as técnicas de biologia molecular não possam fazê-los, né? Eu acredito que isso seja uma questão de fluxo que cada estado eventualmente poderá definir o seu. A gente pode conversar um pouco disso depois. E, por fim, nós temos o teste de biologia molecular para a detecção da resistência bacteriana na hanseníase, que é o Genotype Lepre. Ele é um teste qualitativo realizado in vitro, que utiliza a amplificação de DNA e hibridização reversa em fita de nitrocelulose. Ele vai identificar alterações na sequência-alvo de alguns genes, diferenciando a sua forma selvagem e mutante. Então, nesse material serão testados os genes que codificam resistência à rifampicina, ofloxacina ou outras fluoroquinolonas e ou a dapsona. O fabricante é um fabricante alemão
eu acredito que a pronúncia seria REM, né? REM Life Science. Se alguém souber que a pronúncia seja diferente dessa, por favor, me corrija, porque eu não tenho certeza. A indicação para esse teste, então, é no sentido de se verificar a possibilidade da resistência bacteriana às drogas, seja ela primária ou secundária. Então, no caso de resistência primária, nós vamos investigar aqueles pacientes com ascenise multibacilar e que tenham IB maior ou igual a 2. Então, esses indivíduos deverão ter uma coleta de material, né, uma biópsia de pele, no caso, para que seja enviada para esse teste. E a resistência secundária, ela vai ser suspeitada principalmente nos casos de recidiva, e aí a gente vai aplicar aqueles critérios que estão definidos para essa suspeita de recidiva, colher o material e encaminhar para a realização do teste. Então, em linhas gerais, seria isso que eu gostaria de comentar em relação a esses testes. Eu acho que qualquer detalhamento que eu puder esclarecer, eu estou à disposição, mas eu acho que muito importante vai ser a nossa discussão em relação aos fluxos e um pouco de informação também, de quem puder nos trazer, com relação à chegada desses testes aos serviços, né? Porque, efetivamente, nós ainda não recebemos aqui no serviço do HC da UFMG. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito rica sua apresentação, muitas informações, né? Só esclarecendo já a sua dúvida sobre a distribuição do teste, nós estamos iniciando a distribuição do teste rápido, né? No caso, o MLflow. E, neste primeiro momento, o Ministério, ele orientou a fazer essa distribuição, né, seguindo o nosso fluxo já tido internamente da Secretaria do Estado, e essa primeira distribuição ela é feita para atenção primária à saúde. E aí, acredito que os próximos lotes que a gente venha a receber, eles devam expandir para nível secundário e terciário, mas essa primeira distribuição ela está voltada somente para atenção primária, e, assim, a distribuição, ela já saiu do nível central e já está no nível regional, então, acredito que as regionais, elas já estão articulando para enviar aos municípios. Que ótimo. Obrigado, Daniela, pelo esclarecimento. Respondendo a Nayara no chat, a discussão, ela vai ser feita ao final das apresentações, tá bom, Nayara? Por questão de tempo também. Só estou dando uma olhadinha aqui, a Catiúcia já entrou, né, e falando em nível municipal, ela vai trazer esse nível municipal para a gente. Só antes de abrir a palavra para a Catiúcia, você acha que o Chico gostaria de fazer alguma observação, Chico? Não, só mesmo agradecer, excelente apresentação do Marcelo, muito didática, né? Eu acho que é isso mesmo, deixar o debate depois das 3 colocações, das 3 falas, com certeza teremos muitas perguntas, mas é isso, dar seguimento e dizer que a ficha de folha de presença será passada em breve, a hora que, no decorrer da reunião temática. Beleza. Então, já que a gente já entrou nessa discussão de nível municipal, a gente convida, então, a doutora Catiúcia para falar um pouco aí sobre a incorporação dos testes rápidos para hanseníase na rede municipal de saúde. Doutora Catiúcia, você está por aí? Sim, estou sim. Boa noite para todos, para todas, tudo bem? Boa noite. Bom ver tanta gente linda essa hora do dia, né? Mais uma jornada juntos. Agradeço pelo convite, muito bom ouvir o professor Marcelo falando, né? A gente sempre aprende muito. E vamos lá, então, compartilhar um pouco de uma experiência. Nós também tivemos um pequeno acesso, né, aos exames. Eu vou contar um pouco da experiência de Valadares, quando teve um momento aí de, vamos dizer assim, piloto na incorporação.
E vou trazer prática mesmo, nós também ainda não temos, né? Mas vou trazer algumas impressões e algumas vivências para a gente pensar juntos nesse processo que está se iniciando. Eu estou com duas fontes aqui, estou no celular e no computador, vou só fechar essa câmera, esse áudio e vou abrir a apresentação, tá bom? Tá bom, Catil, você pode ficar à vontade. Tudo jóia aí? Vocês me veem, que eu estou me vendo aqui direitinho, né? Me ouvem bem? Então, vamos falar um pouquinho dessa proposta aí, desse bate-papo sobre a incorporação dos testes rápidos. Então, a gente vai falar um pouquinho da importância do trabalho na rede de atenção, das ferramentas tecnológicas que a gente tem que usar na rede, dos cuidados para a gente incorporar essas tecnologias e também uma proposta, porque a gente tem municípios de todos os tamanhos e perfis aqui, então trago alguma coisa para a gente conversar. Bem, então, o primeiro marco que eu preciso trazer é que uma doença como a hanseníase, eu vou passar isso 1000 vezes, né? Eu falo todas as vezes que a gente se encontra, mas é necessário. Hanseníase é uma doença infecciosa, mas de caráter crônico, no sentido de que o seu cuidado, ele se posterga no tempo, né? Então, no mínimo que a gente vai ficar com esse usuário aí em torno de 6 meses para um pulso vacilar, mas 12 meses ou mais, considerando a demanda pós-alta. E para uma doença complexa no sentido do cuidado, né, para uma doença crônica, a gente precisa de fazer atenção à rede, numa rede, né? E a rede de atenção à saúde, ela deveria ser coordenada pela atenção primária, né? Deveria ser o centro da nossa rede, e tendo aí os outros pontos de atenção como parte, né? Aqui um exemplo, urgência e emergência, atenção especializada, monitoramento, avaliação, a vigilância em saúde, atenção hospitalar, né, o apoio diagnóstico. Então, na verdade, esses pontos todos compondo a rede, cientes e conscientes das suas funções e atribuições. E nesse processo, né, de nós qualificarmos e formarmos essa rede, qual que é o nosso interesse? É que o usuário, de acordo com a complexidade do seu caso, que ele receba no ponto de atenção adequado aquilo que ele necessita, né? Para isso a gente vai usar tecnologias leves, tecnologias duras e tecnologias leves duras. O Merri fala muito sobre isso. Então, eu vou precisar, sim, de exames de laboratório, mas eu vou precisar, com tecnologia dura, né? Eu vou precisar de tecnologias leves, eu vou precisar da empatia, eu vou precisar da observação, eu vou precisar da capacidade de comunicação, e, para finalizar, as tecnologias leve duras, ou seja, são aquelas tecnologias que vão fazer esse intermédio entre aquilo que é leve e o que é duro. A capacidade de interpretar um exame, a capacidade de explicar essa interpretação para o usuário, né? Então, são alguns exemplos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de tecnologia aqui hoje, né? E a tecnologia disponível, excelente, maravilhosa, que envolve muitos estudos, como o Marcelo falou, que é o teste rápido para a hanseníase, ele só vai fazer de fato aquilo que ele veio fazer se a gente tiver todo o entendimento desse processo. Nós vamos repetir várias vezes hoje à noite que essa tecnologia foi incorporada no SUS para avaliação de contatos. Não que ela não tenha outras indicações, né? As pesquisas são feitas e ainda são desenvolvidas, mas nesse momento, incorporação de tecnologia no SUS é para avaliação de contatos. Então, numa rede de atenção, eu tenho atenção primária, então, como o pilar, né, como a base, não porque ela é básica, né, mas porque ela é o pilar, e eu vou ter aqui um exemplo, várias redes de atenção, rede cegonha, RAPS, urgência e emergência, atenção a doenças, condições crônicas, a pessoa com deficiência. Aqui a gente tem a rede de atenção às doenças transmissíveis. Então, tem a rede de atenção às hanseníase e uma das redes que está aqui. Estão me ouvindo, né?
E sustentando essa rede, a gente vai ter a promoção e vigilância, a regulação, a informação, a qualificação, a educação, os sistemas logísticos, né? E os sistemas de apoio diagnóstico. Aqui entra, então, no apoio, né? Entra o acesso ao apoio laboratorial, né? Então, entendendo que nós temos a nossa rede, essas pessoas vão circular na rede de acordo com uma estratificação de risco. Já falei um pouco sobre isso aqui. E a estratificação de risco, eu acho que eu apaguei sem querer aqui na hora que eu fui passar. A estratificação de risco, ela vai trazer, então, esse componente da complexidade do caso. Um caso sem efeitos adversos da medicação, um caso sem reações rancênicas, um caso que não é menor de 15, um caso que não tem outras complexidades, é um caso para atenção primária exclusivamente, né? Mas se esse caso apresenta, por exemplo, uma reação rancênica, uma neurite, se é uma recidiva, aí eu vou contar com o apoio da referência secundária. Se eu preciso de cirurgia, se eu preciso de reabilitação mais complexa, né? Não só as de técnica simples, eu vou ter o apoio da atenção secundária e da terciária. Se eu tenho um caso grave de reação rancênica, que vai precisar de internação hospitalar, eu tenho aí um caso que vai para urgência e emergência, um caso vermelho, que vai demandar, então, essa atenção. Então, por que eu estou comentando isso tudo? Para a gente chegar no ponto da utilização do teste rápido, porque se a gente não tem essa clareza, né, do que cada ponto de atenção faz, de qual a atribuição de cada profissional, a gente vai depositar muitas vezes essa tecnologia uma expectativa que não é para ela cumprir. A gente vai atribuir a ela uma função que não é dela. E aí, muitas vezes, vai ser mal utilizado e aí a gente vai ter problemas. Então, é muito importante esse reconhecimento aí. Pensando nisso, então, a gente tem no SUS um processo de incorporação de tecnologias, né? Todas as vezes que uma tecnologia nova vai ser incorporada, ela é estudada, são recolhidas as melhores evidências, especialistas são consultados, tem uma consulta pública, tem todo um processo para incorporação de tecnologias. Esse QR Code que está na tela de vocês aí é um link para a página da Conitec, um documento que eles fizeram explicando sobre avaliação de tecnologias em saúde, tá? A definição de tecnologia em saúde, então, é um conceito aplicado, né, conhecimento aplicado para promoção de saúde, para prevenção e tratamento de doenças e também para reabilitação. Nesse processo de organizar uma tecnologia de saúde, eu posso fazer uma avaliação, né, para essa incorporação, e aqui tem várias dimensões que vão ser observadas nesse processo de incorporação. A dimensão clínica, que eu vou discutir segurança, indicação, quem vai ser beneficiado, efetividade, eficácia, os resultados. Vai ter o componente do paciente, qual o impacto social, qual que é a conveniência dessa tecnologia, quais são os efeitos psicológicos que ela traz, a ética, a questão da aceitabilidade e outros aspectos considerados também em relação ao usuário. A questão econômica, o custo, efetividade, o custo, eficiência, a utilidade, os custos de oportunidade e o impacto que vai trazer para o orçamento. E, finalmente, o componente organizacional. Como que eu vou difundir essa tecnologia, como que vai ser a logística, a utilização, como vai ser a aceitabilidade, a capacitação e a sustentabilidade desse processo. Então, o teste rápido, ele passou por esse processo de avaliação de tecnologia em saúde. Vocês lerem os relatórios da Conitec, vocês vão ver a avaliação específica para o teste rápido para hanseníase e o ML-Flow, tá? Dito isso, nós então vimos que temos que ter uma rede, nós vimos que essa tecnologia, ela está a serviço da promoção da saúde, da prevenção nos diversos níveis e da reabilitação, e que ela vai sofrer um processo de avaliação para ser incorporada. Então, nós temos o PCDT, que traz a incorporação dessa tecnologia, e então agora, qual é o cuidado para que nós incorporemos essa nova tecnologia?
Primeira coisa, a gente tem que discutir sobre os conhecimentos e práticas dos profissionais com a tecnologia e as suas indicações. É o que a gente está fazendo aqui hoje à noite e nós vamos fazer muitas vezes, né? Como que, porque inicialmente só quem desenvolve pesquisa que teria prática, mas no serviço ainda é diferente, porque a gente tem as questões de fluxo, né? Então, vamos aportar para esses profissionais, né, essas informações importantes a respeito dessa tecnologia e de suas indicações. Vamos fazer também orientar os clientes, os usuários, sobre a incorporação dessa tecnologia. Isso acontece com a baciloscopia e com outros exames. A expectativa que a pessoa tem de que tem que ter um exame positivo. Ah, meu exame é negativo, eu não tenho hanseníase. Então, isso é muito importante. E isso requer de nós, profissionais, a criação de um espaço dialógico com esse usuário, porque, gente, isso é muito sério, né? O usuário tem que entender. E às vezes até o próprio profissional não entende, né? Mas o usuário tem que entender isso. Então, é uma prática que a gente tem, né? Eu, pelo menos, tenho na minha prática profissional, é orientar: olha, nós vamos solicitar esse exame, esse não é o exame de diagnóstico, a função desse exame é essa. Então, deixar muito claro qual que é a colaboração que o teste rápido vai dar. Vocês viram na apresentação do Marcelo, no fluxograma, que ele vai definir periodicidade de avaliação. Ele vai funcionar como marcador de risco. Então, se eu tenho, né, eu sou um contato, eu já tenho um risco aumentado, eu tenho um teste rápido aumentado, mesmo que eu não tenha lesões neurais, dermatológicas, eu vou ser alvo de um monitoramento diferente, né? Então, vamos lembrar da rede. Eu estou direcionando esse usuário na rede, né? Então, essas são questões muito importantes e que elas vão tranquilizar o nosso coração enquanto profissional, no sentido de que nem tudo se encaixa no protocolo, né, gente? Mas uma linha guia, ela traz um direcionamento, ela traz um cuidado, um zelo, não só na utilização desse recurso, mas especialmente no monitoramento e na forma com que a gente vai se relacionar aí com os outros temas. Dimensionar as demandas. Então, a gente tem uma ferramenta que pode ter suas limitações, mas ela é muito boa, que é o Sinan. Eu sei quantos contatos examinados e registrados eu tenho nos últimos anos, né? O Sinan está aí disponível há muito tempo. Então, eu tenho quantos contatos registrados examinados eu tenho nesse ano, no ano passado, nos últimos 5 anos. Então, a gente vai poder, né? O Ministério fez isso para dimensionar a demanda, mas você precisa fazer também no seu território. E não só demanda de quantos testes ou quantos exames, né? Mas a demanda de direcionamento da equipe, de organização de processos. E o processo de monitoramento e avaliação. A gente precisa acompanhar esse processo, né? A gente precisa fazer em algum momento um julgamento, né, de qualidade desse processo, e isso é muito importante para que a gente possa aprimorar nossa prática. Bem, então aqui eu não vou ler, tá bem pequenininho, é o fluxograma que o Marcelo falou, ele recortou em pequenas partes, é só importante para dizer que o contato de hanseníase está estabelecido, que esse contato tem que fazer uma avaliação dermatoneurológica, passar por todo o processo aí de entendimento desse contexto epidemiológico e a situação dessa pessoa, de pele e nervos, seguindo a avaliação neurológica simplificada, e a gente vai utilizar o teste rápido para direcionar as práticas de cuidado e de monitoramento com o passar do tempo. Também está lá no PCDT, tem um QR Code aí. E aí eu trago uma proposta para a gente pensar. Essa proposta cabe para o município PMG, GG, Extra G, dá para fazer. Olha o que eu trouxe. Então, qual que é a experiência que Valadares tem com isso, gente? A gente, basicamente, usou alguns testes no campo, né? Para verificar como que vai ser a usabilidade dele, né? A gente escolheu 2 equipes de saúde da família, fizemos capacitação com a equipe multi, com a equipe médica de enfermagem, e fomos para campo com os testes, né, fazendo avaliação de contatos e busca ativa de sintomáticos hematoneurológicos também.
E aí, foi bastante interessante, a gente não conseguiu, né, fazer nenhum diagnóstico na iniciativa, mas foi muito importante para a gente perceber o comportamento dos profissionais diante do teste, dos usuários, né? Agora nós estamos esperando chegar essa leva aí de testes para a gente começar de fato. Então, nós estamos nessa etapa de preparar o campo, de treinar os profissionais. Infelizmente, a gente não está no modelo nesse momento centralizado, mas preparar os profissionais que vão fazer a primeira utilização desses testes. Então, qual que é a proposta que eu trago aqui? Primeiro, conhecer o território. Né? A gente sempre fala isso, mas eu acho que é fundamental repetir. A gente precisa conhecer com a epidemiologia nesse território, numa cidade maior, né? A gente vai ter clusters agregados, Valadares a gente mais ou menos já conhece onde são esses agregados, então temos que valorizar essas características, não só da distribuição da doença, mas também da percepção de estigma, de preconceito, as questões culturais, né? Como que essa unidade de saúde ela tem penetrância ou influência né, no território, os outros equipamentos sociais disponíveis. Segundo, investir em educação permanente para a equipe assistente, né? Então, é muito importante a gente manter uma estratégia aí de formação de profissionais e trazer as diversas categorias profissionais dentro das suas atribuições para esse processo. Em terceiro lugar, organizar os recursos disponíveis num cronograma factível. Então, a gente tem que pensar em fazer um planejamento mínimo, né, com o recurso que nós temos, colocar isso com tempo, com responsável e partir para o campo de uma forma organizada. Uma professora minha do mestrado dizia que 70% do trabalho é planejamento, se não for mais, ela ainda falava, para você ter sucesso no campo com 30% de trabalho. Então, se a gente planejar bastante, quando a gente vai para o campo, prever, né? Lógico que tem coisas que são imprevisíveis, mas se a gente. Não, planejamento não é só colocar no papel, né, gente? Esse processo de monitoramento, de busca de parceiros e o processo de formação, a gente é muito bem sucedido. A gente está tão afoito de fazer, né, que a gente planeja mal e às vezes tem que depois fazer correções de trajetória que são bem dolorosas. Algumas vão ser de fato necessárias, né, mas outras não. Se a gente não tivesse planejado. Então, reconhecer a rede, os fluxos, as atribuições e as práticas. Então, feito isso, a gente vai planejar. Aí que eu acho que é o grande pulo do gato. Às vezes a gente está numa unidade de saúde, né, que tem seus 3, 4 mil habitantes, e a gente fica assim, mas começar a trabalhar na hanseníase de onde? Gente, tem um pool de pessoas que têm um risco aumentado, que são os contatos. Então, por que a gente não começa a praticar hanseníase com os contatos, né? Tem muito tempo que a gente não mexe com hanseníase. Que tal começar pelos contatos? Fazer um levantamento dessa área. Cadê os contatos? Então, vamos pegar os contatos, vamos começar a examinar os contatos. Que forma boa, eu estou acessando uma comunidade, uma população, né, que tem um risco aumentado, que já deveria conhecer um pouco sobre a doença, então nós vamos resgatar aí e vamos criar esse espaço para trabalhar com os contatos. Vamos promover educação e saúde, então a população aí tem que ter essa oportunidade de ter uma prática emancipatória na educação, então deixar esse modelo verticalizado, de, entre aspas, palestra, trazer a proposta de educação popular, da roda de conversa, da escuta, da terapia comunitária e apoiando esse processo, né? No trabalho de campo, a gente sistematizar essa atenção, então a gente tem ferramentas aí a gente tem ferramentas para registro, né, os nossos prontuários eletrônicos, todo o processo aí de vigilância, então trazer esse componente, atualizar os sistemas oficiais, não adianta nada a gente fazer e não ter os relatórios, as notificações, né, atualizar aí o Sinan, as outras ferramentas, nós temos inclusive, né, dispositivos para lançar esse teste rápido no eSUS, né, em todos os instrumentos que a gente usa, e, finalmente, monitorar todo o processo, acompanhar isso e fazer divulgação, comunicação, advocacy com esse processo, é muito importante para a gente ter sucesso. Então, é uma proposta universal, independente do tamanho, acho que ela cabe no bolso da gente, não é nada, né, não estou reinventando a roda. Basicamente, só estruturei isso que a gente tem vivenciado, e eu acho que, realmente, o grande pulo do gato a minha equipe tem muita pouca prática com hanseníase. Vamos começar com
os contatos. E o matriciamento, minha ferramenta muito bacana, então a gente pode matriciar, né, a equipe especializada mais próxima pode apoiar essa equipe que tem menos experiência, é algo que dá muito certo na nossa prática. Finalizando, então, essa provocação, né, para a gente agir como se tudo que a gente fizesse diferença, porque faz, né? A gente pensa assim, mas eu sou tão pequeno, estou num município tão pequeno, meu serviço é tão isolado, que diferença que eu vou fazer? Você faz muita diferença, eu faço muita diferença, muito feliz de ver esse conjunto bacana de pessoas aqui pensando, falando, discutindo, né, sobre hanseníase, uma doença que ainda é muito negligenciada, mas, né, que a gente está buscando aí resgatar e trazer como pauta, mesmo em momentos tão, né, difíceis como esse de retomada que a gente está vivendo aí. Ano que vem eleições municipais interferem muito no nosso trabalho, mas vamos continuar resistindo aí em favor de tornar real, né, o SUS ideal. Obrigada, um beijinho no coração, estou por aqui. Muito obrigada, Cati. Como sempre, né, apresentações da Catiúcia no final ainda faz a gente refletir, botar a mão na consciência e pensar o que a gente pode fazer para melhorar. A união faz a força, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando. Bom, então a gente teve, né, a fala. Só lembrando que a Isabela já mandou no chat o link para a lista de presença, tá, pessoal? A gente teve, então, a fala do Dr. Marcelo trazendo mais essa visão mais ampla dos testes, né? Afunilamos aí para a visão municipal com a doutora Catiúcia, e agora a gente vai mais a fundo ainda para conversar dentro da PS, né? Com a enfermeira Karine. A Karine já está por aí, eu já estou vendo o rostinho dela. Karine, então você pode ficar à vontade para conversar um pouco aí sobre as implicações dos testes rápidos para a PS, tá bom? O microfone tá fechado, tá, Karine? A gente até tá vendo a sua tela, mas o microfone não. Certinho. Eu tô vendo que tem uma mãozinha levantada aí, mas nós vamos abrir para discussão ao final da apresentação da Karine, tá bom? Aí a gente já discute com todos os âmbitos que foram apresentados. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Agradeço também o convite para estar aqui com vocês, discutindo os testes rápidos para hanseníase. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre as implicações para a PS, né? Então, uma breve introdução, né? O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar um teste rápido imunológico para a detecção de anticorpos anti-Mycobacterium leprae. O teste rápido, né, o sorológico, ele vai ser usado para apoio à avaliação de contatos, como o professor Marcelo já falou para a gente. E a hanseníase é uma doença sensível, né, à atenção primária, de responsabilidade dos diversos níveis de atenção. Então, embora ela é sensível à atenção primária, né, atenção, os outros níveis, na atenção secundária e terciária, também vai ter responsabilidade, porque também ela é um problema de saúde pública, né? E qual que é a importância da atenção primária na rede de atenção à saúde na hanseníase? Então, assim, a APS, né, a atenção primária, ela vai ter alguns atributos, como o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde. Então, ela é a porta de entrada prioritária, né, a todos os serviços de saúde do SUS.
Um outro atributo da atenção primária é a longitudinalidade. Então, onde que o profissional ele vai ficar ali, né, espera-se que esse profissional ele vai ficar ali na atenção primária por um longo período de tempo e que vai acompanhar esse indivíduo por um tempo, né, muito maior, né? Então, por um período longo de tempo. A integralidade da atenção, então, ele vai ver a pessoa como um todo, né, de forma integral, né, nos seus diversos ciclos de vida também, e ela é a coordenadora da rede de atenção à saúde, ou ela deveria ser a coordenadora da rede de atenção. Então, se a gente pensar e começar a refletir nesses 4 atributos da atenção primária, a gente vai ver, né, que ela vai ser importante também, né, para hanseníase e para outras doenças infecto-contagiosas, né? E ela vai ter como função a resolubilidade. Então, o que é isso? Essa resolubilidade, ela tem a função de resolver até 85% dos problemas na comunidade. Então, se ela tem a função, então a hanseníase, né, que ela tem uma estratificação de risco, um risco baixo, né, então o paciente que está fazendo uso do esquema, né, da poliquimioterapia padrão, não tem reação hansênica, não desenvolveu reação hansênica, é um adulto, né, os contatos, então não tem por que não ficar ali na atenção primária. A comunicação, os diversos da rede, né? Então, através de quê? Então, através dos fluxos, dos contrafluxos, através da referência e da contrarreferência, né? E também a responsabilização em relação aos pacientes. Então, ela é responsável pelo aquele número de pacientes da sua área adscrita, né? Então, diante disso, né, a gente vai ver a importância da atenção primária na rede, né? E, por fim, cuidar do paciente com hanseníase. Então, para a gente cuidar desse paciente, cuidado do paciente com hanseníase, ele vai envolver, né, o diagnóstico precoce, o controle do uso do PQTU, né, da poliquimioterapia única, né? Então, a gente precisa de verificar, de supervisionar. Mesmo assim, a gente precisa de verificar se esse paciente está fazendo uso, né, das doses auto-administradas, né? Então, assim, a atenção primária, ele está mais perto desse paciente. A integralidade do cuidado, que a gente já falou, a comunicação com rede de atenção à saúde e garantia de acesso aos serviços, né? Então, quando a gente vai cuidar do paciente, a gente do estigma e de partida nosso, porque a gente está falando também da implicação dos testes na atenção primária, né? Então, a gente precisa de vigiar os contatos, de fazer vigilância deles, a gente precisa de identificar precocemente e ofertar um cuidado adequado nas reações tipo 1, tipo 2. Esse indivíduo ele precisa de ter um plano de cuidado individualizado e ele precisa do envolvimento da família e comunidade. Então, isso é cuidar do paciente com hanseníase, né? Que tudo, né, a maioria delas pode estar sendo feito, né, ou pela atenção primária, ou atenção primária compartilhando o cuidado com os outros 2 níveis de atenção, né? Então, aqui também eu coloquei o fluxo, né, que também ele já foi muito explicado, né? Então, esse fluxo ele vai servir aqui para dizer que a investigação de contatos, o primeiro passo para avaliação dos contatos, ele vai exigir avaliação dermatológica e avaliação neurológica simplificada. Então, esses 2 exames, nessas 2 avaliações, elas vão ser feitas e devem ser feitas pela atenção primária. E daí eu penso que esse é o maior desafio, né, que a atenção primária tem, e o serviço de referência ele vai ter, né, junto à gestão,
para que a gente possa estar começando a treinar os profissionais da atenção primária para fazer avaliação dermatológica e avaliação neurológica simplificada, né, que seriam os pontos de partida, né, para a gente fazer, ou para ser feito o diagnóstico, né, ou o diagnóstico para confirmar ou descartar o diagnóstico da hanseníase, tá certo? Então, faz a avaliação neurológica simplificada e a dermatológica, ou clinicamente vai ser confirmado como caso, ou vai ser descartado. Se for descartado, esse contato ele vai ser encaminhado para a vacina BCG e para a realização do teste rápido ML-Flau, né? Então, esse momento, né, se o teste der reagente, né, também já foi explicado, né, se der reagente, esse contato ele vai ser monitorado. Então, nós vamos precisar também de monitorar esse contato, né, que ele não tem hanseníase, não tem sinal de hanseníase, mas ele tem um teste rápido positivo. E se esse teste rápido for não reagente, esse contato ele vai tomar BCG de acordo com a vacina, né? Vai ser verificado também a vacina. Então, o paciente ou contato que tem uma cicatriz de BCG ou não tem nenhuma cicatriz de BCG, ele vai receber uma dose da BCG e ele vai ser orientado o autoexame. Então, esse contato aqui, que deu não reagente, ele não precisa ser monitorado pela equipe, ele pode ser automonitorado. Então, ele mesmo vai ser orientado a verificar no seu corpo a presença de manchas ou sinais clínicos da doença, né? E aí, ele vai procurar a UBS apenas na presença dos sintomas. E o caso que tem alterações suspeitas inconclusivas, né, também vai fazer o teste rápido. Se o teste rápido for positivo, é um caso já de hanseníase definido. Se o teste rápido for não reagente, vai para atenção especializada, né, então a gente não entra aqui na atenção primária, né, vai para atenção especializada para desenvolver os outros testes. Então, né, só recapitulando, a vigilância do contato vai compreender a avaliação dermatológica, o exame neurológico simplificado, o teste rápido, a aplicação da BCG, né, conforme a avaliação de cada pessoa, o segmento anual para contatos com ML-Flau positivo, o automonitoramento para pacientes com ML-Flau negativo, o encaminhamento para atenção especializada de contatos com alterações suspeitas inconclusivas, com baciloscopia negativa e ML-Flau positivo. Né? Então, resumindo, né, as ações, né, para cada contato vai ser resumido nesse. Então, quais são as implicações da PS para poder o teste? Então, eu quis colocar quais são as forças, as fraquezas, né, como eu coloquei em forma daquela matriz de Schwartz, né, essas implicações para a APS. Então, por que a APS? Porque ela tem uma clientela adscrita e a responsabilização por ela, porque ela é resolutível, né, e ela é ordenadora dos fluxos e contrafluxos. Mas e as fraquezas? Então, a gente sabe que a APS, muitas vezes ela tem sobrecarga de trabalho, né? Então tem vários agravos, várias condições clínicas ali, né? Sobrepondo também as condições agudas, né? Que ainda não foram muito bem resolvidas, né? Tem fluxos e contrafluxos que muitas vezes eles estão fragilizados e um sistema de referência e contrarreferência que nem sempre ele é funcionante.
A gente tem vínculos comunitários fragilizados, que muitas vezes o profissional, muitas vezes ela não fica, né, ele não fixa em uma determinada equipe, então prejudica um pouco o princípio da longitudinalidade, né, da equipe, né, então, assim, eu coloquei aqui algumas das fraquezas que a gente tem. Mas a gente tem uma facilidade de monitoramento, né, então nós precisamos de monitorar o nosso contato. Então, esse contato é muito mais fácil ser monitorado pela APS do que ser monitorado, por exemplo, pelo serviço de referência. Então, lá no meu serviço, só para poder ilustrar, então a gente saiu de 37 casos de hanseníase diagnosticados ao ano para 178, nós partimos de 37 em 2018 para 178 em 2022. Isso por quê? Por causa da avaliação sistematizada de contatos. Mas aí vem a pergunta, vocês conseguem fazer o monitoramento desses contatos? Eu não consigo, então eu não consigo lá no meu serviço de referência saber quando que esse contato vai voltar. Né? E se a gente for pensar que foram 178 casos que foram, a maioria deles foram notificados por nós pela atenção secundária, contatos de 178 pacientes. Né? Então, assim, a gente não vai conseguir. Então, diante disso, aqui a gente também está com a mesma experiência que a Catiúcia colocou, que é a descentralização. Então, a gente está começando a treinar e liberar também os nossos pacientes para atenção primária. Então, a atenção primária, ela já está recebendo os pacientes. Uma outra oportunidade que a gente tem é do paciente realizar o cuidado próximo à sua residência. Então, assim, isso para o paciente, então nós temos pacientes muito carentes, nós temos pacientes que não têm condição de deslocar do seu bairro, né, e andar, né, muitas vezes uma distância, né, considerável, sem condição de pagar um meio de transporte, um transporte coletivo, né, e chegar até a atenção secundária. Então, para o paciente, ele está perto da casa dele, é melhor. E, além disso, hoje a gente tem o Saúde na Hora. Então, nós temos muitas unidades trabalhando, aberta até 10 horas da noite. Então, tem a oportunidade desse paciente, ele realizar a sua avaliação de contato, ele realizar o cuidado dele em um horário alternativo, onde ele não precisa de ter falta no emprego, ou levar um atestado, né? Então, essas são oportunidades que a gente tem que ser considerada. E aí, só que a gente também tem a ameaça, por exemplo, do estigma. Então, ao mesmo tempo que o paciente ele tem a oportunidade de realizar o cuidado próximo à sua residência, esse paciente ele tem medo de ele estar próximo da casa dele e as pessoas não querer mais encostar nele porque ele tem hanseníase. Hanseníase, né, ainda é considerado um estigma, né? E às vezes assim, o problema da confidencialidade, por mais que a gente sabe que todos os profissionais, né, tem hoje, até o agente, hoje ele já tem o código de ética, mas a gente sabe que o paciente, muitas vezes, ele tem medo disso, né? E aí, a ameaça que, para mim, também é a principal, é a falta de treinamento da equipe para o diagnóstico precoce e condução da doença. E que, nesse caso, entra aí a avaliação dermatoneurológica. Né? Então, nós vamos precisar de fazer várias capacitações, vários treinamentos, né, para que os profissionais da atenção primária estejam aptos a realmente fazer uma avaliação neurológica simplificada e uma avaliação dermatoneurológica. Né? E aí, quais são os desafios? Então, a implementação de um sistema informatizado que permita o monitoramento dos pacientes e seus contatos. Então, a gente sabe, assim, que alguns sistemas, então, em algumas, o ESUS é realidade no Brasil, né? E alguns municípios, eles usam prontuários eletrônicos
alternativos, e que a gente sabe que tem um meio de comunicar que esse paciente é um contato de hanseníase e que a sua avaliação ela está, né, na época de ser feita, né, que já tem 1 ano. Né, então, essa implementação desse sistema e informatização disso é um desafio, né? Aqui eu também falo do matriciamento, então eu penso que o matriciamento ela é de suma importância para as equipes da atenção primária, né, e principalmente nesse momento onde que, assim, a gente sabe que tem muitos locais que o tratamento ainda é centralizado, né, então o matriciamento ele precisa de acontecer para que para que a atenção primária ela esteja realmente segura, né, na condução desses pacientes, a construção de fluxo e contrafluxos bem definidos para a rede de apoio em hanseníase e fortalecimento da referência e contrarreferência, né, então, assim, hoje, assim, lá no serviço de referência, a gente é bem cobrado em relação à contrarreferência, só que também a gente questiona, né, como que eu vou mandar a contrarreferência sem que eu não fui referenciado, né, então, assim, mas a gente tem que realmente começar a trabalhar com a referência e contra-referência, né? E isso é um instrumento importante. A construção do plano terapêutico singular, né, com o apoio da atenção especializada, a inserção de programas de educação em serviço para avaliação dermatoneurológica e o apoio da universidade. Então, eu acho que isso que está acontecendo, né, eu acho que é de extrema importância, né, a universidade aqui junto. Na minha cidade, a gente tem... Hoje a gente já tem a residência em saúde da família, ela inserida no serviço de referência para poder treinar, para poder estudar, né, em relação às doenças infecto-contagiosas, dentre elas a hanseníase. Então, eu acho que é importante. E o mais importante é que a universidade ela tenha no currículo, no programa, no projeto político-pedagógico do curso, né, e não falo só do médico, do enfermeiro, de todos os profissionais da área de saúde, que a hanseníase ela esteja dentro disso. Porque, assim, a experiência que a gente tem, eu sou professora do curso de enfermagem, e aí eu chego, meus alunos chegam no último período, então é a única oportunidade que eles têm, né, de ver hanseníase durante toda a faculdade, e mesmo assim eles passam por lá, né, então, assim, às vezes a gente recebe acadêmicos de medicina... Estudado do que lançado, rapaz. Assim, não é um jogo aberto nesse sentido. Às vezes a gente recebe acadêmicos de medicina, né, com essa mesma situação. Essa é uma diferença. Geralmente a gente fala do recebendo bem aberto. Pessoal, tem alguém já apareceu 3 vezes por dia. De deixar ele mutado? Já está resolvido, já eu removi, quando pedir para entrar de novo a gente conversa. Pode continuar, Karine, por favor. Então, né, o apoio da universidade, né, tanto nos cursos de graduação como de pós-graduação, eu acho que é de extrema importância e relevância. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Karine. Sempre muito bom conversar com você e ouvir suas vivências, seu conhecimento. Bom, acho que agora é o momento, então, que a gente vai abrir a discussão, né? Então, pelo que eu vi aqui no chat, o pessoal ainda não enviou as questões, os questionamentos, mas podem enviar. E aí a gente vai abrir o debate com os 3 palestrantes, né, simultaneamente. Eu vi que tem um questionamento aqui sobre como se dará a disponibilização dos testes rápidos para os municípios, mas acredito que isso é uma outra discussão, né, para um outro momento, mas essa distribuição ela já foi iniciada a nível regional e as regionais vão enviar aos municípios, mas são municípios selecionados, enfim, não são todos ainda por enquanto.
Não sei se tem alguém na frente, eu levantei a mão. Eu queria dizer que agradecer inicialmente, né, Marcelo, Catiúcia e Karine, né? Vocês três atenderam exatamente o objetivo que a gente queria, né? Que era a gente fazer uma abordagem do ponto de vista da concepção dos testes, né? Como esses testes foram concebidos, qual a utilidade desses testes, né? Depois, como implantar esses testes, os cuidados, né? Que a você falou muito bem, e depois, assim, como que a PS vai se organizar, né, para trabalhar com esses testes, né? Então, felizmente, essa sessão está gravada, a gente vai disponibilizar, né, Daniele, no YouTube, no canal nosso do YouTube, a gente vai mandar para todos vocês, né, informações onde vai estar disponível, né? Mas, primeiramente, eu queria agradecer a vocês pela riqueza de dados e pelas informações preciosíssimas, né, e pelo tanto que foi instigado a todos nós, né, porque nós estamos falando, né, da incorporação de testes que ainda não estão, né, disponíveis na rede, nós já estamos preocupados com as implicações desses testes. E por que isso? E por que nós escolhemos, né, esse tema para essa reunião temática, né? Exatamente porque a gente acha que a investigação dos contatos, a incorporação de novas tecnologias, as ações de controle, que há muito tempo a gente não tem novas tecnologias, podem promover, né, que eu chamaria de um novo entusiasmo, né, dos profissionais de saúde e da própria população. Então, o exame de contato passaria a ter uma nova, que tem sido relegada a segundo plano, que tem sido, que a gente não tem conseguido fazê-lo na sua integralidade. Eu acho que a introdução do teste rápido MLflow com o contato, eu acho que vai promover uma reorganização do processo de trabalho. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Eu acho que que implicações que vocês veem, por exemplo, no processo de trabalho, ali no chão, né? Que implicações vocês veem nas redes de atenção, na construção de novas redes de atenção, e, principalmente, que implicações ou que impacto que isso poderá ter na cadeia de transmissão, né? E na redução dos níveis endêmicos, né, da hanseníase. Eu acho que a gente pode explorar isso mais um pouco, né? Aproveitando essa participação bastante generosa dos nossos convidados, né, e também dos participantes aqui que estão aqui até essa hora. Queria agradecer a Daniele pela mediação aí, Daniele, e coloca um pouco essas questões aí para a gente esquentar esse debate aí. Nós temos um tempo aí, acho que até 8h30, né, que nós pensamos, né, então, para ilustrar um pouco mais a nossa discussão também. Só complementando também, que a Karine e a Catiúcia, elas têm essa experiência também por conta do piloto, né, que a Catiúcia havia comentado anteriormente, né, Montes Claros e Governador Valadares foram municípios piloto para a implementação dos testes, então acredito, assim, que a gente pode explorar, entre aspas, bem, essa experiência das meninas. Só esclarecendo aqui para a Ju, a gravação está sendo feita e vai ser postada no YouTube do NEPHANS, tá bom, Ju? E seguindo aqui a fila da mãozinha levantada, o Dr. Marcelo levantou a mão. Eu queria comentar alguns pontos da fala da Catiúcia e da Karine também. Cumprimentá-las pelas excelentes apresentações, foram muito ricas, muito complementares, acho que muito bom. E todas duas tocaram num ponto que eu acho muito interessante. Essa semana, conversando com a Juliana Rabelo e com a Cristiane, a doutora Cristiane, a gente estava conversando justamente do matriciamento. Belo Horizonte tem uma experiência interessante e eu acho que bem sucedida com matriciamento em saúde mental. De certa forma, né,
as duas situações, os dois problemas, guardam alguma semelhança na questão do estigma, por exemplo, e nas dificuldades que as equipes da atenção primária têm no enfrentamento a essas situações. Então, né, gostaria de ouvir da Cati e da Karine se elas têm já alguma proposta mais concreta, alguma experiência mais concreta nessa questão do matriciamento. E dois outros pontos que eu gostaria de comentar, a Cati mencionou uma situação que a gente, que pratica hanseníase há muitos anos, a gente ouve isso de forma recorrente, que é aquela história, o paciente a pessoa tem baciloscopia negativa, então não é hanseníase. Eu acho que um ponto muito importante que nós temos que trabalhar na questão da implantação do teste rápido é justamente para a gente não cair no oposto. Então meu teste é positivo, eu tenho hanseníase. Nós sabemos que não é isso, né? Mas acho que a gente tem que se preparar para lidar com essa possibilidade e trabalhar bem para que isso não ocorra, ou que ocorra de forma muito insignificante. E o outro ponto que eu acho interessante mencionar, e eu gostaria de saber de vocês também, não sei se Daniel tem informação, é sobre o aplicativo que o Ministério da Saúde disse que irá disponibilizar ao longo desse ano. Se já tem alguma previsão, porque eu acho que isso vai ajudar muito as equipes de atenção primária, né, e vai facilitar muito a nossa organização enquanto responsáveis por treinamentos. Muito obrigada pelas considerações, doutor Marcelo. Só vou responder rapidamente sobre o aplicativo e já vou abrir a palavra para a Karine e em seguida para a Catiúcia para responderem as questões. Sobre o aplicativo do Ministério, ainda está passando por alguns processos de ajustes, alguns processos de finalização mesmo, mas acredito que pelas orientações que nós recebemos na coordenação estadual, ele seja de fato assim, lançado esse ano ainda. Mas a gente não tem informações específicas sobre ele, sabe? Karine, eu vou abrir a palavra para você, aí você, em seguida, a Catiúcia também responde. O microfone está fechado. Aqui em Montes Claros também a gente tem a experiência de matriciamento em saúde mental, saúde do idoso, né, principalmente com as residências. E em relação à hanseníase, a gente fez a primeira proposta que a gente fez para descentralização, na verdade, a gente fez 3 propostas. Então, a primeira proposta, a gente fez um curso, né, como se fosse um aplicativo, e os profissionais, os médicos, os enfermeiros, eles iam até a unidade de saúde para poder fazer o treinamento prático sobre hanseníase. Só que não deu muito certo. E aí, a partir daí, a gente fez uma outra proposta, que foi a proposta que a gente mais, né, que foi o matriciamento. E aí, esse matriciamento, ele aconteceu, né, e acontece da seguinte forma, e isso não só com Montes Claros, mas assim, como a gente é referência da macro-região, então isso também a gente recebe pacientes de outros municípios, também fazemos da mesma forma. Então, quando nós temos um paciente, né, então o médico referencia, o médico, ele suspeitou do diagnóstico lá na sua unidade, e ele entra em contato com a gente, né, então a gente marca para ou ele ir até a unidade, onde que a gente vai sentar, vai atender o paciente junto com ele, ou a gente também já foi até a unidade dele e fez isso lá. Então, a gente já foi até as unidades básicas, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, então orientou o caso todinho, então a gente fez, no caso, a gente fez o diagnóstico junto dermatoneurológico, então todo o processo foi feito lá junto do
da atenção especializada e dos profissionais da APS. E isso, assim, na minha experiência, foi o que foi mais gratificante e foi melhor, né, para os profissionais, até porque nessa perspectiva a gente começou a trabalhar com os profissionais que tinham casos da doença que eles mesmos haviam suspeitado, inclusive. Então, eu vou responder a pergunta do Marcelo, depois eu comentar um pouco sobre a provocação do Chico, tá? Em relação ao matriciamento, como que a gente utiliza o matriciamento aqui? A gente costuma partir de uma situação problema também. Então, um usuário geralmente tem um risco aumentado de abandono, tem alguma complexidade clínica, e aí a gente desloca também a equipe, né, minimamente médico, enfermeiro, mais um profissional da equipe multi, a gente tem psicólogo, né, assistente social, vai depender da demanda, da necessidade. A gente vai para a equipe que também está reunida lá, e aí a gente senta para a discussão do caso, fazemos o PTS, né, que é o Projeto Terapêutico Singular, divide atribuições. No PTS, você tem um profissional que é o responsável por monitorar o PTS. Então, por exemplo, uma demanda que apareceu, fazer avaliação neurológica, sei lá, quinzenal, né? Então, vai ter o fulano de tal que é o responsável. Então, naquela oportunidade do matriciamento, a gente aproveita para fazer educação e serviço também. Se o paciente estiver presente, a gente examina junto, mas a gente já traça metas para dar continuidade, porque a ideia é não só resolver a situação, o problema, né, fornecer aquilo que o usuário precisa, mas dar autonomia para eles entenderem que eles podem dar continuidade nesse processo. Aí a gente atribui responsabilidade, isso é muito bom. A pandemia trouxe vários problemas para nós, mas essa vantagem ela trouxe. Eu não conseguiria estar com o Chico, com o Marcelo, com o Ju, com a Karine, com a Dani, com a Regina, numa hora dessa da noite, num momento tão gostoso, se não fosse a tecnologia. Então, a gente aproveita disso também, né? Então, igual agora nós estamos vivendo agora uma situação aqui bem atípica em relação ao racialismo da TB. Nós estamos com 3 crianças indígenas menores de 1 ano, não de Valadares, né, de aldeias próximas, com tuberculose. 4 meses, 10 meses, acho que 8 meses a outra. E aí a gente está fazendo esse tipo de processo, assim, ó, vamos abrir uma vídeo, a gente senta e conversa, vamos fazer um grupo, discutir sem citar nome de... Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, eu vejo que o matriciamento não só permite que a gente faça aquele momento de educação e serviço, mas também proporciona que a gente divida as responsabilidades e possa monitorar. Então, dependendo da situação do matriciamento, a reunião de monitoramento, ela é dessa forma, ela é por vídeo, ou não, se der, a gente faz presencial. Mas a experiência é muito bacana, a gente consegue resolver muita coisa, né? Nesse dia do matriciamento, dependendo da situação, a gente faz educação e saúde junto com a equipe, e aí vai no pacote, né? A gente vê o tempo que a gente tem e a demanda que a unidade tem também, a gente faz essa parceria. É muito bom. A gente não consegue fazer sempre, porque se a gente fosse fazer para todos os nossos usuários com risco aumentado, né, a gente ia passar a vida no matriciamento, mas alguns a gente consegue fazer, porque infelizmente, né, gente, os nossos 2 programas têm muitas pessoas vulneráveis e com situações que realmente requerem um projeto terapêutico específico para elas. Agora, para o Chico, você falar aí a respeito, né, de que a gente vê que vai repercutir na incorporação, eu acho uma super oportunidade, concordo com o Marcelo, né, nessa ideia aí de que o positivo pode ser visto como doença, mas o que eu percebo? A incorporação da tecnologia, ela traz essa necessidade de rearranjar, de estudar de novo, né, de rever, então, a palavra monitoramento não sai da minha cabeça, porque eu imagino, assim, que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para acompanhar esse processo, sabe? A gente vê isso hoje, falando da nossa doença irmã, né? Com a incorporação do esquema novo 3HP na TB, a gente tem que ficar de perto. Eu fiquei conversando com vocês viram a hora que eu estava com o telefone na mão aqui, que alguém me mandando um caso, e a hanseníase que ajudou. Um paciente que tomou uma dose de 3HP, fez febre, náusea, dor no corpo, sintoma gripal,
12 horas depois da dose, na terceira dose. O que é isso? Síndrome pseudogripal, né? Então, assim, aí você lança a mão do recurso, você está monitorando. A gente tem uma rede de relacionamentos, então a gente faz isso. Essa é a ideia que eu acho que a gente tem que perseguir na incorporação da tecnologia. O que eu penso? Vai ser uma super economia de escala e de escopo. Se eu tenho 100 contatos, quando eu faço uma boa avaliação dermatoneurológica, eu consigo definir qual que é o público que vai ser mais frequente no serviço e qual o público que eu vou ter que orientar bastante para a necessidade de ele voltar. Então, eu acho que isso vai ser um grande ganho também, porque na prática, a gente aqui em Valadares, a gente não está conseguindo fazer exame anual por 5 anos. A nossa realidade é essa. Então, agora, pelo menos, a gente vai conseguir falar assim, não, esse aqui, de fato, é um usuário que eu vou precisar de ver uma vez por ano, né? Então, acho que isso é muito bacana da gente estratificar ainda mais o risco. Eu penso que vai ser um super ganho para nós. Vai exigir, como toda novidade exige, mas nada que a gente não dê conta. Realmente é sempre muitos desafios, né? E eu acho que a gente está no momento certo de pegar e tentar encarar isso da melhor forma possível, que chegou o momento, né? Chico, eu acho que você ia falar, Não, eu acho que era só comentar isso mesmo. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, que eu acho que a gente tem. Primeiro, não só de dar um up, né, nas ações de controle, no programa, né, que não incorpora novos dispositivos há muito tempo, acho que desde a PQT, né, em 1990, que a gente não tem um dispositivo capaz de provocar uma reestruturação no processo de trabalho. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que vocês três chamaram muita atenção, né, que é a responsabilidade da atenção primária. A gente foi perdendo, né, essa capacidade, talvez por falta de instrumento para potencializar a atenção primária. Então, acho que vocês estão trazendo, acho que os dispositivos estão provocando um debate super necessário, que é revalorizar a atenção primária à saúde e colocar o centro de referência num lugar de excelência dentro da rede, num lugar de matriciamento, num lugar que poderia, né, colaborar muito para que a gente pudesse, né, vamos dizer assim, ter uma virada epidemiológica, que eu acho que é o que a gente mais espera, né, que a gente possa cessar, reduzir, né, a transmissão comunitária. Eu acho que era isso. Já falei muito, mas eu queria reforçar muito essas questões que vocês trouxeram, porque os nossos estudos, Catiúcia, têm mostrado uma tendência à recentralização, há uma tendência muito crítica de recentralização. E aí, se a gente não lutar pela descentralização, pelo fortalecimento da atenção primária, esses dispositivos, possivelmente, o de contatos, ele não vai ter a repercussão que a gente espera que ele tenha, porque o paciente vai estar fora da sua área de escrita, ele está fora do seu território, está fora do alcance do agente comunitário, está fora do alcance do enfermeiro, do médico, do sanitarista. Então, acho que acho que a gente tem que pegar esse momento e ele ser capaz de trazer essas provocações que a gente já vem tentando fazer desde quando, né, a NOB do SUS fala em descentralização, de não verticalização do programa e tudo mais, né? Acho que era isso. Acho que tem pessoas que levantaram a mão aí, Daniele. Eu não vi exatamente quem. Maria Luísa Valentim. Isso. Olá, boa noite. Eu sou do município de Araporã, regional de Uberlândia. Nós iniciamos aí um trabalho com o CREDEST de Uberlândia, que é 140 quilômetros de Uberlândia. Nós já estamos indo lá, os 2 médicos nossos já fez capacitação, foi uma enfermeira presencial dentro da unidade, né? Então, assim, a regional de Uberlândia, nós já estamos retornando a falar sobre hanseníase. E eu vejo esse novo projeto com facilidade muito grande da gente ter uma qualidade maior no trabalho, porque quando você pega o contato, e esse contato tem que ir a 140 quilômetros da cidade de distância, então o risco da gente não conseguir levar esse contato para fazer um exame lá é muito grande. Então, eu acho que vai ser um benefício muito grande. Muitos casos que estão escondidinhos por aí vão ser levantados. Então, assim, parabenizar pelo trabalho,
muito esclarecedor. Eu vejo que nós é uma cidadezinha pequena, nós temos 3 unidades, as nossas 3 enfermeiras estão presentes aqui, então, assim, acho que nós estamos muito engajados e vai dar certo, e agradeço a vocês por tantas informações. Parabéns para Ariporã. Parabéns, nossa, os 3 enfermeiros estão aqui, é um ganho mesmo. E assim, só pegando um gancho na fala da Maria Luísa, que a gente tem como ver o copo cheio e o copo vazio, né? E aí, no caso, vocês estão vendo como o copo meio cheio, porque a gente vai ter esse embate, né? Os testes, eles só vão ser disponibilizados para atenção primária, e os casos estão centralizados no centro de referência, né? Então, a gente recebeu muitos questionamentos desses centros, trazendo para a gente como é que vai ser, se a gente não vai receber, etc. Só que aí a gente, é uma forma que o Ministério encontrou de trazer esses casos, né, para a atenção primária, né, para que, esses contatos, né, para a atenção primária, para que eles sejam avaliados mais de perto por quem é o estruturante mesmo da estratégia de saúde da família, enfim. Acho que é uma oportunidade, de fato. Deixa eu só ver se tem mais alguma mão levantada. Não, é a Maria Luísa mesmo, que estava com a mão levantada. A Ju está trazendo a questão da responsabilização da PS. Você quer abrir seu microfone para poder trazer seu comentário aqui, Ju? Sempre bom te ouvir. Todos. Peço desculpas por ter entrado aí um pouquinho atrasada. Queria ter visto aí desde o início. Sempre muito bom, né, estar ouvindo aí os colegas. E aí o que eu estou dizendo, assim, é que infelizmente, né, em BH, a gente ainda tem um serviço bem centralizado, os nossos pacientes, em sua grande maioria, são atendidos, né, nas referências secundária e terciária, e assim, eu acho que essa questão do teste rápido, ele vai fazer esse resgate, ele vai trazer essa responsabilização para a PS, e que bom que o Ministério da Saúde, ele focou mesmo na atenção primária, porque, assim, você sabe, né, Dani, que as referências têm me cobrado muito essa questão do kit, mas eu acho que é uma forma mesmo da gente estar levando mesmo essa responsabilização pela PS. Entendo, né, a dificuldade hoje da PS, eles estão extremamente afogados, o saúde da família hoje, ele está muito desvirtuado, não sei nos municípios do interior, mas em Belo Horizonte, assim, muito agudo, o crônico não tem sido cuidado, as ações de promoção e prevenção à saúde sendo deixadas de lado. Então, assim, é muito importante que mesmo, né, nessa situação específica, a gente consiga fazer esse resgate. Então, assim, estamos aí, recebemos uma profissional excelente agora em BH, que é a doutora Cristiane, que está presente aí hoje, que está cheia de gás aí, com propostas aí, que a gente está para o segundo semestre aí, de realmente a gente tentar esse matriciamento, retomar isso, fazer com uma efetividade maior. Se a gente não consegue, pela gestão, um treinamento, né, para a equipe, então que a gente vá nas nossas regionais, que a gente faça de pouquinho em pouquinho, mas a gente precisa movimentar. As pessoas, os profissionais, eles têm que, é o que eu digo em Belo Horizonte, se pelo menos lembrar, pensar que existe a hanseníase e suspeitar, a gente já está ganhando. Depois a gente passa para os outros passos. Mas eu acho que é de pouquinho em pouquinho e a gente chega lá. Como eu falei aí, a gente não desiste nunca. Obrigada pela oportunidade. Eu estou também com 2 referências aqui, a Priscila da Pampulha, Fernando Barreiro, né? E então, estou muito contente aí de poder participar desse evento aí hoje. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Ju, pelo seu relato aqui. Tem uma pessoa na fila, é o Vila? Ô, Vila, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Não, quero primeiro agradecer, né, a oportunidade, dar os parabéns aí para o Marcelo, para a Karine, mas é só reforçar essas coisas que todas a oportunidade do teste,
é uma oportunidade da gente pautar a hanseníase e ampliar, né? E a gente tem que fazer desse movimento do teste, mostrar também para o conjunto do governo que precisa de recurso, né? Se não tiver recurso, não adianta. Então, e temos que aproveitar esses momentos, né? Está lá o Cláudio Salgado, tá a própria ministra, Nise, até o Nésio, que tem uma experiência muito grande com relação à hanseníase, de descentralizar. Um dos debates que nós precisamos ter, que a gente nunca aprofundamos, é a questão da municipalização. Esse é um problema sério, porque os municípios nunca querem dar atenção com relação à hanseníase. Se não tiver uma força política externa, geralmente nos municípios sempre acaba com os programas, né? Então, eu acho que nós não temos tanta força, mas que a gente pudesse pegar uma região, né, com a Catiúcia, com a equipe toda de governador, e pegasse aquela região e cuidasse dos municípios, seria talvez uma experiência para a gente poder avançar no restante, porque a gente acaba não tendo essas forças suficientes, recursos suficientes e interesses dos municípios. Mas eu gostaria de ter um comentário do professor Marcelo, porque o teste de Mitsuda, ele também gerou muito isso. Eu lembro na minha infância, lá na década de 60, o pessoal convidava a gente aqui da região de Citrolândia, levava para fazer o diagnóstico, para fazer os exames. Depois foi só diminuindo, foi acabando. Na década de 70 praticamente não existiu. Aí na década de 80, que começou lá com Maria Leide no governo e tal, e começou a Ana Regina aqui em Citrolândia, do mundo, começou de novo. Então, esses são momentos. Então, eu acho que esse é o momento do teste, é um momento semelhante àquele início do Mitsuda, depois na década de 80, e essa é uma nova oportunidade para nós, e nós devemos avançar. E isso, mas principalmente, um debate que a gente precisava aprofundar é essa questão da municipalização, até a própria questão de discutir com o SUS essa questão da municipalização. Muito bom, Vila. Realmente, né? É o que você disse, a gente está no momento de partir e pegar essa questão dos testes com empenho para poder implantar de fato e para que isso não se perca, né? E a gente está num momento de muitas oportunidades, assim, né, para a hanseníase. Muitas coisas novas chegando, e aí a gente está com essa oportunidade de trazer uma visibilidade. E aí esse é o momento, né, agora é a hora. Vi aqui que tem duas mãozinhas levantadas, deixa eu ver. É a Jéssica Angelina. Jéssica, você está por aí? Gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? Enquanto a Jéssica se ajeita com essa questão do microfone, talvez seja algum problema técnico, vou passar a palavra então para a Marilda, que também está com a mão levantada. Marilda, você está por aí? Acho que também não. Tá todo mundo me ouvindo? Ah, sim. Então, só estou confirmando para isso. Enquanto a Marilda e a Jéssica se organizam, eu só queria comentar que também esperamos que traga, né, uma repercussão também para os SAIs ampliados, né, e para os centros de referência, né, quer dizer, eles terão de ser recolocados, né, dentro da questão da estratificação de risco, dentro da questão das complexidades, eles terão um papel fundamental, porque também, né, uma coisa que prescindia no programa é a gente ter testes, né, em uma rede, né, de apoio laboratorial, né, de apoio com tecnologias mais densas para o diagnóstico e o tratamento do paciente de hanseníase. Então, também tem isso, que a gente comentou pouco, mas isso também tem um impacto muito forte, porque isso pode dar segurança também para a atenção primária à saúde. Então, estabelecer essas redes de atenção, né,
principalmente micro-regionais, sabe, Daniela? Eu acho que a gente tem que investir, apostar muito no locus micro-regional, estabelecer os pontos de atenção dessa rede, né, e ter que cada micro-região dessa possa ter, se não é um centro de referência, possa ter profissionais e equipes multidisciplinares de referência para que a gente possa trabalhar a questão da integralidade, que muitas vezes a atenção primária de saúde não vai dar conta de muitos processos de reabilitação social, de reabilitação física. Então, fortalecer os territórios micro-regionais, né, onde há uma identidade antropológica, sociológica, cultural, né, eu acho que nós vamos ter muito mais chances da gente ter um enfrentamento, né, da hanseníase, né, ao contrário do que a gente está observando, né, grandes deslocamentos para que os pacientes possam ter, às vezes, um cuidado que é complexo, mas não é tão complexo, por exemplo, que precisa se deslocar do Jequitinhonha para o Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, por exemplo. Então, acho que a gente tem que investir. O Vila falou uma questão fundamental, que acho que a gente vai ter que conversar muito sobre isso, né, Vila, que é a questão do financiamento mesmo desse sistema, né? A gente ficou aí muito tempo, né, com a PS fragilizada, com o sistema, e a gente está começando a ver luz no fim do túnel, né? O financiamento dos SAIs ampliados, né? Aportes para os centros de referência, já são, né? E agora precisamos de uma política para atenção primária à saúde, né? Talvez o multidisciplinar, né? Que vem aí, talvez, avançar, né, a proposta dos NARCE que tínhamos, né? Talvez possa ser esse momento da gente pensar quais profissionais que no espaço micro-regional, né, dos municípios ali, né, que municípios que podem constituir equipes multidisciplinares, considerando as nosologias prevalentes, ou seja, considerando, né, a existência da hanseníase, da tuberculose, da esquistossomose, né, de doenças seculares, né, que ainda afligem as nossas populações, né? Eu acho que é o momento, a gente tem que aproveitar esse momento. Marilda, agora é a Marilda. A Marilda e a Jéssica mandaram no chat que foi sem querer, elas apertaram, barraram no botãozinho sem querer. Acontece. Depois de tanta discussão, né, uma noite tão rica, eu gostaria de retornar a palavra para os nossos palestrantes, caso eles queiram deixar alguma mensagem final para o pessoal que está aqui assistindo, e o pessoal persistente, né? O número de pessoas assistindo a palestra não diminuiu, então, assim, o pessoal está com a gente desde o início da noite. Então, eu vou passar na mesma ordem da apresentação, iniciar caso o doutor Marcelo queira deixar uma mensagem final, depois a doutora Catiúcia, depois Karine. Vocês gostariam de... Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, uma reunião muito enriquecedora, né, acho que, como foi dito aí por vários, né, que estão aqui participando, uma oportunidade ímpar que a gente tem para enriquecer o nosso trabalho, para a gente oferecer um trabalho e uma assistência de melhor qualidade à população. Né, acho que as ponderações todas que foram colocadas aqui enriqueceram muito, um momento realmente de aprendizado, eu acho, para todos nós. Né, gostaria de cumprimentar a organização do evento, né, que acontece justamente na semana em que a Escola de Enfermagem da UFMG completa os 100 anos, não é isso? 90 anos, 90 anos. 90? Está quase no 100. Obrigado, Marcelo, obrigado. Parabéns, Chico, parabéns, Daniel. Obrigado. Agradecer também, né, pela oportunidade, essa parceria com o NEPHANS é muito bacana, sempre trazendo temas muito atuais, né, muito pertinentes, foi uma noite muito prazerosa, e deixar aí, né, as portas abertas para a gente estar sempre colaborando, e espero que a gente saia daqui bastante instigado, né, a fazer a diferença, né, a começar a organizar aí os nossos serviços para receber, né, essa nova tecnologia de uma forma que seja bastante produtiva, que realmente a nossa
a atenção primária seja fortalecida, né? E o programa de hanseníase também. Um prazer estar com vocês, tá? Um beijinho, bom demais de todo mundo. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, a Dani, ao professor Chico, e dizer também que, assim, foi muito agradável, foi muito grandioso para mim escutar, né, a Catiúcia, o doutor Marcelo, né, e eu acho que também foi uma noite de muito aprendizado, de muito crescimento profissional. Muito obrigada, pessoal. Por fim, vou deixar a palavra aqui com o nosso líder, né, do nosso grupo de pesquisas, Chico. Sei que você está digitando aí, que eu estou vendo. Mas vou passar a palavra para você. Eu iria falar mais, mas meus agradecimentos, assim, sinceros agradecimentos pela generosidade aí do Marcelo, da Catiúcia, da Karine, de estar conosco, né, num horário assim, na terceira jornada de todos nós, mas todos nós sabemos, né, que a gente tem uma militância nessa área, né? Então, quanto mais pessoas estiverem conosco nessa luta, né, nesse enfrentamento, melhores resultados nós teremos, né? Fico muito satisfeito que equipes inteiras estejam aqui, né, de vários municípios, de Belo Horizonte, Ariporã, né, do Triângulo, né, assim, depois nós vamos pegar esse levantamento aqui nas frequências aqui, convidar todos para que participem da Rede Hans, vamos retomar nossas atividades, estamos constituindo grupos de trabalho, estão todos abertos. A nossa líder está aqui conosco, que é Catiúcia, né? O Vila também faz parte da Rede Hans, né? É uma iniciativa, né? Infelizmente, até fazer uma homenagem aqui à professora Elza Machado, que nos ajudou muito na construção dessa rede. Felizmente, não a temos mais, que Deus a tenha, né? Mas foi uma pessoa que nos incentivou, nos deu formas de olhar, né, para a organização coletiva do trabalho, para os pacientes, para as vulnerabilidades. Então, também queria fazer essa homenagem a ela. Agradecer, Marcelo, por lembrar dos nossos 90 anos, né? Amanhã nós teremos uma solenidade, marca o dia desses 90 anos nossos aqui, né? Somos parceiros aqui no campo da saúde, né? E agradecer também o Vila pela participação, Vila, né, que sempre nos brinda aí com questões, situações que nos implicam cada vez mais, né? Então, muito obrigado a todos, a Juliana de Belo Horizonte, Karine, especialmente também, Karine. Precisamos descrever um pouco esse protocolo da atenção primária, né? Achei muito bom você trazer os atributos, né? Eu acho que a Catiúcia chamou muita atenção da questão dos cuidados, né? Eu acho que o Marcelo falou um pouco disso também, né? Para que isso não caia, primeiro, nos erros, né, do que eles não são indicados, e que não vire também uma panaceia, né, que não traga o impacto que a gente necessita, né, e que possamos, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente ver isso implantado, a APS renovada, né, e uma epidemiologia, né, com bom monitoramento, um sistema de informação mais ágil, e que os pacientes possam se beneficiar não só das tecnologias mais simples, mas que eles possam também ter reabilitações plenas. Com isso eu encerro, queria agradecer muito a Daniele aí por sua leveza na condução, né? Poxa, queria ter essa leveza, eu sou muito agitada, assim, né? Deu espaço para que todos se pudessem manifestar. Agradecer também nosso grupo que está aqui do lado também, aqui, ó, Claudete, Isabela, Gabriel e Sara, que estão conosco aqui também, preparando essa sessão aqui, que nos enriquece. Segundo semestre, devemos fazer mais duas reuniões temáticas, vamos convidá-los, queremos sugestões, né? Eu pensei em fazer uma coisa bem interativa, então vamos pensar, quem sabe, Catiúcia, com a sua criatividade, com Flávia, quem sabe a gente não discute o cuidado apoiado, essa coisa da educação emancipatória, de liberdade, quem sabe, topa preparar junto, Rede Hans, e NEP Hans, quem sabe o Mohan também nos ajuda a fazer um grande evento, né, que a gente possa, acho que nesse horário mesmo, que esse horário todo mundo já trabalhou o que tinha que trabalhar, acho que esse horário foi escolhido por isso também. E de dia está todo mundo atendendo, ninguém tem tempo. Quem sabe a gente pode fazer a próxima nesse tempo, acho que seria um bom tema, né, Daniele? Vamos discutir aí, chamamos vocês para a próxima. Muito obrigado,
boa noite a todos e um bom descanso também. Não sei se alguém bateu foto, né? Mas seria bom ter uma foto, né? Todo mundo abrir as câmeras, talvez bater uma foto aí, Marcelo, abrir as câmeras aí para a gente poder encerrar e ter uma recordação, né, desse momento aí. Maria Luísa também, Marcelo, Maria Helena, né? Fernanda está aí. Fernanda é minha bolsista de iniciação científica. Estudando medicina, é minha bolsista de iniciação científica. E a enfermeira. Eu sou um cara muito beneficiado no mundo, porque eu tenho uma bolsista de iniciação científica que é mestre em enfermagem. Olha para você ver que beleza. Lindo demais. Ana Regina, que bom ver a Regina. Seu trabalho foi citado aqui várias vezes, né? Precursor, né, da incorporação desse novo método, né? Queria agradecer a todos aí e uma boa noite para vocês. Descansa. Todo mundo abriu a câmera aí que eu vou tirar a Já foto. bateu a foto? Tô esperando todo mundo ficar pronto aqui, ó. E depois vocês acessem o NEPRANS, o YouTube do NEPRANS, e pode compartilhar à vontade, né? Está gravado, né? Acho que todo mundo permitiu isso, né? E vamos compartilhar com todos aí, pode ser um momento de esclarecimento para ajudar, né, a incorporar da melhor maneira possível. Tá bem? Meus Então, vou lá. agradecimentos, então. Grande abraço. Vou tirar a foto, então, em 3, 2, 1. Aí, muito bem. Obrigado, Dani. Nada. Fiquem bem. Um abraço a todos.